Vamos falar agora sobre um assunto muito polêmico e que envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma mãe aqui de Campo Grande estaria acorrentando o filho em casa. Tudo para garantir que ele não pratique infrações e não se envolva ainda mais com a marginalidade. A reportagem foi exibida ontem no Balanço Geral e hoje o MS Record volta a falar sobre esse assunto. A mãe do menino de 12 anos, acusada de acorrentar a criança em casa, confessa como um desabafo. Amarrava com uma corrente na cadeira, né? Lá na sala para assistir desenho, filme, porque ele não para dentro de casa, certo? Ele não para. Se eu soltava, não todo dia eu amarrava também. Era de vez em quando eu não queria que ele soltasse pipa, mas pipa com cerol. Já conversei que ele não pode, mas entra no ouvido e sai no outro, certo? E ele mexeu coisa errada já. Ele já começava a vender drogas. Ele falou que nunca foi usar, só vendia. Mas, tipo assim, mãe, né? Quando falou que vendia, pra mim já aconteceu tudo. Pra mim não perder meu filho, eu fiz isso. A dona de casa conta ainda que o menino já deu muitos problemas na vizinhança e que ele já teria até praticado pequenos furtos. O adolescente já passou por 5 escolas só este ano. Mas o desespero da mãe não justifica o ato. A polícia militar chegou até o caso depois de uma denúncia anônima. Eu cheguei no local, deparei já com o menor acorrentado numa cadeira diária, com a corrente no tornozelo esquerdo, né, sentado no corredor. No primeiro momento que nós temos conhecimento, não há registro de agressão física, né, tortura ou espancamento. O ato dela seria acorrentar a criança, para tentar segurar, para que não fugisse à rua para cometer pequenos delitos, como ela está alegando que essa criança estaria cometendo ou andando em más companhias. A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência de maus tratos. A criança será ouvida, a mãe também vai prestar depoimento, assinar um termo de compromisso e será liberada. O caso vai ser encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E aqui no estúdio a gente recebe a visita do promotor da 27ª Promotoria da Infância e Juventude, quase que eu erro de novo, o Dr. Sérgio Rafus, para conversar sobre essa situação. Como a promotoria avalia o que está acontecendo na casa desta senhora, doutor? O que ela faz é condenável, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente? Seria. Eu tenho recebido constantemente, quase toda semana, mães que pedem providências para filhos dependentes químicos. Nós encaminhamos para o Conselho Tutelar e geralmente temos sido atendidos para uma avaliação médica e uma internação involuntária. O adolescente não quer ser internado, mas a mãe, pelo artigo 4º do Código Civil, ela tem esse dever de avaliar as condições dos seus filhos e pedir que o poder público tome providências nesse sentido. No caso, um adolescente usuário de droga ou envolvido com traficantes, é certo que ele vai acabar morrendo. Quando a sua dependência química não faz isso, ele vai ser assassinado. Essa mãe comparece pedindo ajuda e dizendo, se não internar meu filho, eu vou prendê-lo em casa, porque eu não quero ver meu filho morto. E ainda assim nós temos alguns segmentos, às vezes um ou outro conselheiro tutelar, que se recusa a efetuar essa internação involuntária, consulta o adolescente evidentemente diz que não vai ser internado, não quer, e aí então deixa de tomar essa providência. Nós não podemos punir essa mãe quando o poder público não oferece outra alternativa, porque o fato dela já é recorrente, não é único. É evidente que é um excesso, mas em se confrontando o valor da liberdade desse menino, que não sabe fazer uso dela, e da evidente morte a que ele vai ser submetido, é evidente que nós precisamos ponderar melhor para oferecer uma outra oportunidade para essas mães. Essa tem sido uma luta já antiga nossa. Nós precisamos de leitos no hospital regional para desintoxicação compulsória ou desintoxicação involuntária. Precisamos de recursos para encaminhamento desses dependentes químicos. Ou então, quem se dispuser a punir uma mãe dessa, e esse menino vier a morrer por qualquer ação do tráfico, qualquer da criminalidade, vai responder pelo fato. Nós temos encaminhado também para o Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho tem sido muito eficiente
no controle da oferta irregular de emprego à criança e adolescente. E nesse caso, quer nos parecer que os traficantes não estão respeitando esses direitos. Então, já que esse garoto é um aviãozinho do tráfico, está trabalhando para traficante, caracteriza trabalho, e nós estamos informando o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho para que tome providências também nesse aspecto. Doutor, na prática, a gente sabe que para vocês é difícil encaminhar todo mundo, não dá para atender todos os casos, né? Mas quem encaminha para uma desintoxicação compulsória é o conselho ou é a promotoria? Quem a mãe deve procurar em primeiro lugar? A mãe deve procurar diretamente o hospital regional ou o conselho tutelar, dizendo o filho não quer ser tratado, não quer internar, mas ele já está praticando vários furtos, é dependente químico, às vezes não volta para casa. Na verdade, o sistema de saúde deve ter condições de recepcionar essa mãe diretamente. É simples. Se uma mãe tem um filho com uma crise de asma, por exemplo, aonde é que ela vai? Ela precisa ir na promotoria? Ela precisa ir no conselho? Ela vai direto no hospital e lá eles tomam as providências. O dependente químico definitivamente foi enquadrado como um problema de saúde pública. Vão ter que dar conta disso. Se ela chega no hospital, o hospital diz, não tem vaga mais, já estou por aqui com gente precisando ser desintoxicada. Aí ela deve procurar a promotoria? Sim, ela primeiramente procura o conselho tutelar, porque isso é um dever do conselho tutelar. Caso ele não seja atendida, nós estamos tomando essas providências, estamos fazendo esse encaminhamento. No nosso entendimento, esse é um direito da mãe, não depende de juiz nem de promotor, não é? No caso de adolescentes. Quando se tratar de internação compulsória, aí sim depende de uma determinação judicial. Mas no caso de adolescente dependente químico, não é compulsório, é involuntário, por força do artigo 4º do Código Civil. Nesse caso, a mãe diz, ela não sabe exatamente, mas ela acredita que ele seja apenas uma mula dos traficantes e não seja usuário de drogas. E aí não adianta procurar a desintoxicação, ela precisaria mesmo de uma outra medida, né? Parece que ele também tem sinais de hiperatividade. Para uma mãe que tem pouco dinheiro, o que fazer? Não pode pagar um psicólogo? Então, a saúde pública deve oferecer esses serviços, um psiquiatra, e no caso dele incidir na prática de tráfico de droga, então ele vai ser um infrator. E nós acabaremos por interná-lo já por via de medida socioeducativa, isso via judicial. E essa internação não é para tratamento. Infelizmente, nós não temos o que seria óbvio. Um adolescente dependente químico ser internado por ato fracional, ele deveria obrigatoriamente passar por tratamento. E nós não temos essa conciliação do sistema de medida socioeducativa com o sistema de saúde. Estamos muito longe de oferecer aquilo que o Estatuto exige. Se o poder público não é capaz de fazer isso, não é a hora de exigirmos da mãe que o faça. Doutor, vou pedir da licença um pouquinho para o senhor, para conversar com o diretor aí que está me ouvindo. A gente tem 2 reportagens sobre a cidade, ainda neste bloco, a gente pode derrubá-las para ter mais tempo para a nossa entrevista, tá certo? Tudo bem? E agora a gente prossegue aqui com algumas participações do nosso portal, porque a gente colocou na internet, no www.msrecord.com.br, a seguinte pergunta. Você, numa situação como dessa senhora, acorrentaria seu filho dentro de casa? E as pessoas se manifestaram aqui. A Marilene, internauta telespectadora, disse que a senhora está certa, sim. O Carlos Gomes diz que uma mãe, nesse caso, pode até errar, mas na intenção de fazer o melhor por seu filho, antes de julgarmos, deveríamos nos colocar no lugar dela e quem tiver uma solução para seu problema, por favor, ajude. A Ruth, nossa telespectadora, também diz: quem somos nós para julgar o amor de uma mãe? Ela não está torturando esse filho, está desesperada, procurando por ajuda. Devemos sair de nossos lugares e nossa comodidade, pensando que tudo acontece apenas na casa ou na vida dos outros? Devemos imaginar, e se fosse comigo? Vivemos num mundo em que todos interagem, problema de um é problema de todos nós. É a pessoa que muitas vezes podemos encontrar em qualquer lugar que frequentamos, lugares públicos. Minha solidariedade a esta mãe. Também sou mãe, diz a dona Ruth. Obrigada por todas as participações, foram muitas. Eu vou até entregar aqui para o senhor, doutor, para o senhor ler. E as pessoas sempre comentam que nas suas palestras nas escolas, o senhor fala muito de Deus. E essa evangelização ajuda muito nesse processo de resgate, né? Sim, nós já temos que a ciência, ela se dá por insuficiente para a cura, no caso da dependência química. E nós vemos o trabalho das comunidades terapêuticas que utilizam esse binômio fé e trabalho para que a pessoa seja liberta. E eu conheço inúmeras pessoas que foram
totalmente libertas de uso de droga, dependência química, pela fé. Então, que a ciência seja um pouco mais humilde e aceite os casos, os inúmeros casos que nós temos visto e possamos, assim, tratar como até política pública, já que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 3º, fala que a criança ela é alvo também de orientação moral e espiritual, e a pretexto de sermos um país laico, tem se esvaziado as escolas, as casas, de orientações acerca da fé. E eu tenho me valido disso justamente porque é onde eu tenho visto grandes resultados. Uma das vezes, inclusive, numa das palestras que eu fiz aqui em Campo Grande, o Anderson compareceu e falou, olha, eu há 15 anos atrás estava usando droga lá em Ponta Porã e o promotor pôs diante de mim um código, uma Bíblia e mandou escolher. E eu escolhi a Bíblia porque o código falava da pena. E ele falou assim para mim, isso ele contando nessa palestra, eu nem lembrava. E ele dizendo assim, eu perguntei, por que você escolheu o código? Eu falei, por que você escolheu a Bíblia? Porque o código tem pena e a Bíblia tem amor. Eu falei, agora você quer amor? Né? Tá bom, mas o código não tem pena de morte e a Bíblia tem. Quando um filho desonra pai e mãe, ele morre. Você vai morrer se você continuar desonrando sua mãe. Vai embora. Aí ele chegou na saída do portão e falou, mãe, eu não quero morrer, o que eu faço? Aí eu falei, entrega a sua vida para Deus, meu filho. E ele fala, hoje eu tenho 30 anos, tenho 2 filhas, trabalho, não é? E meus amigos que estavam envolvidos na droga morreram e eu não. E isso por causa daquela decisão que eu tomei. Que coisa... Lindo, como que a gente né? sabe, né? E a gente precisa falar mais sobre isso. As pessoas têm um pouco de reserva de falar sobre Deus, né? Nos jornais. Não sei se você percebe isso. A gente precisa falar mais abertamente sobre isso, porque isso resgata muita gente. Sim, é verdade. E agora, eu vou conversar com você sobre um outro assunto, que esta semana em Alcinópolis, município do interior do estado, foi registrado um caso de agressão contra um menino de apenas 3 anos de idade. A criança era agredida pelo padrasto com um laço de couro. Na foto, pode rodar a foto aí, você vê as perninhas do menino, né? A marca que ficou. O ocorrido foi divulgado hoje pela Polícia Civil de Alcinópolis. O delegado da Polícia Civil, Camilo Cavalheiro, nos informou que a denúncia partiu de uma ligação anônima. O agressor foi encaminhado para a delegacia apenas para prestar esclarecimentos e depois foi liberado. O Conselho Tutelar também foi até a fazenda em que a família vive, mas o menino de 3 anos ainda vai continuar morando com a mãe, os irmãos e o padrasto. O agressor sabidamente, inclusive, pela polícia. E aí vem a pergunta, por que a justiça permite situações como essa, se a gente sabe que o padrasto foi o agressor e está morando ainda junto com a criança, doutor? Então, esse é um problema que nós temos. Se você retirar a criança da casa e colocando no lar substituto, você vai estar revitimizando essa criança. O ideal é que esse padrasto fosse afastado do lar, no caso do excesso. O Código Civil, no artigo 1638, no primeiro inciso, ele permite que os pais disciplinem seus filhos, inclusive com disciplina física. O que não pode é ser imoderado, como nesse caso foi um excesso. Ficou todo marcado, né? Traumatizado. Então, aí é que entra a questão. A dosagem vai caber ao juiz avaliar para aplicar ou não a pena. No caso, nós precisamos tomar cuidado porque nessa intenção do poder público, especialmente do governo federal, trazer leis que generalizem e limite a disciplina dos pais, como se pretende com a lei da palmada, proibindo esse limite, tem trazido um efeito nocivo. Por quê? Primeiro, nós não podemos permitir a invasão dos lares para dizer o que os pais devam ou não fazer, a não ser que isso venha em excesso e operar em desfavor da criança e adolescente. Como que aconteceu em Alcinópolis. Como nesse caso. Né? No entanto, é muito temerário você inibir totalmente o controle dos pais sobre os filhos, que é o que está acontecendo. Já só pelo anúncio do estatuto mal anunciado, os pais se intimidaram, toda espécie de autoridade tem se sentido intimidada pelo poder público, e aí os filhos acabam tomando a dianteira da casa e se apresentando como vítima em qualquer circunstância. E a falta de limite doméstico tem matado muito. Nós saímos do autoritarismo, que era o abuso da autoridade, e fomos para a libertinagem, que é o abuso da liberdade. E se nós compararmos os números de 20 anos atrás com os de hoje, nós pioramos muito. Porque temos um sem número de adolescentes mortos. Aliás, o Brasil agora é o 6º país no mundo em homicídio de jovens. 700 mil adolescentes engravidam todos os dias. Você vai perguntar para a mãe, ela fala, mas quem que vai parar minha filha? Ela quer ir para a balada, ela quer sair, ela volta grávida, e o que eu faço? E nós não temos número de dependentes químicos.
porque o governo federal não se dispôs a fazer esse levantamento, já não domiciliar, o último foi em 2004, quem tinha 12 anos em 2004, hoje tem 19. Então nós não temos o número de adolescentes dependentes químicos no Brasil, e já não é levantamento mais domiciliar, porque o usuário de crack está indo para as ruas. Com isso tudo demonstra que essa liberdade que se deu aos jovens, essa limitação do controle dos pais, piorou muito. Por quê? Porque a falta de limites também mata. O problema é o que o poder público vai fazer se quiser administrar, ingerir dentro das casas para dizer o que os pais devam ou não fazer. A lei já diz isso. Acabei de citar o artigo 1638, inciso 1º do Código Civil, diz que se exagerar, perde o poder familiar, perde o direito de administrar a educação dos filhos. Que num caso como esse, infelizmente, é o que mais acontece. E tem mais, uma lei dessa não vai inibir o violento. Assim como tem acontecido com a Lei Maria da Penha, essa lei é excelente, mas ela não intimida o psicopata, o sociopata, o violento, não intimida nem para agredir mulher. Ele vai continuar e vai continuar agredindo, mas vai inibir o pai e a mãe que queira, de alguma forma, o controle do seu filho. Essa mãe que acorrentou o filho, se ela tivesse disciplinado esse menino desde o começo, desde pequeno, ela não precisaria estar acorrentando ele hoje. Essa aí é a raiz do problema, né? Obrigada, doutor, pela participação, viu?